Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um único versículo que, olha, funciona como uma verdadeira chave mestra para a vida espiritual. Em poucas palavras, João 10:27 não só descreve uma relação, mas estabelece todo um protocolo de identidade, de segurança e de direção. É uma frase curta, mas com uma densidade impressionante. Vamos juntos decodificar isso? Pensa bem, a gente vive numa era de uma barulheira sem fim. A nossa atenção virou o recurso mais disputado que existe. São vozes vindo de todos os lados, né? Algoritmos dizendo que é tendência, gurus prometendo felicidade instantânea, ideologias exigindo lealdade, tudo competindo pelo mesmo espaço, a nossa mente e nosso coração. A grande questão que esse versículo se propõe a responder é exatamente essa. No meio de tanto ruído, como é que se faz para isolar e identificar a única voz que realmente importa para a vida? Para a gente entender a profundidade dessa resposta, a nossa análise vai seguir um mapa bem claro. Primeiro, a gente vai descobrir qual é a verdadeira marca de uma ovelha. Depois, vamos dissecar os três verbos gregos que são a espinha dorsal do versículo: ouvir, conhecer e seguir, porque é lá no original que a riqueza aparece. E por fim, vamos ver como essa sequência de ações leva a uma promessa de segurança absoluta, algo que no fundo todo mundo busca. Então, vamos ao primeiro ponto, que já chega quebrando um paradigma. O que define uma ovelha de Cristo? A fonte que a gente está analisando é bem direta. A marca principal do rebanho não é o que ele fala, não é um lugar físico, nem mesmo um ritual. A marca primária, a identidade fundamental, é a sua sensibilidade auditiva. É a capacidade de sintonizar uma frequência específica no meio de toda a interferência. E aqui tem um princípio que muda o jogo, porque vai totalmente na contramão da nossa cultura. A gente vive querendo ter uma visão, clareza, um plano, um mapa para o futuro. A gente quer ver o destino antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas segundo a lógica desse texto, a visão não vem antes, ela é uma consequência. Primeiro se aprende a ouvir. Primeiro se aprende a isolar a voz do pastor de todas as outras vozes que tentam sequestrar a atenção. Só aí o caminho fica claro. A direção é um prêmio para quem desenvolve a arte de escutar. Agora sim, vamos ao primeiro verbo-chave. Quando o texto diz "as minhas ovelhas ouvem", o original grego usa uma palavra que tem um peso enorme, akousin. Isso não é um ato passivo, sabe? Como o som do vento que a gente escuta sem querer. É uma ação deliberada, intencional. Esse é o pilar que sustenta todo o relacionamento. É o ponto de partida de tudo. Olha, akousin significa muito mais do que só captar um som. Primeiro, significa uma escuta contínua, como sintonizar uma rádio e deixar ela tocando, sempre presente. Segundo, é uma atenção intencional, aquele ato de se inclinar para ouvir melhor, de focar. E terceiro, que é crucial, é reconhecer e responder à autoridade de quem fala. É uma escuta que entende que aquela voz tem o direito de dar uma ordem. Portanto, não é um evento isolado, mas um estado permanente de sintonia. E olha só a posição do termo no versículo. No grego, o verbo está no tempo presente contínuo. Isso é fundamental. A tradução poderia ser algo como: as minhas ovelhas estão constantemente ouvindo a minha voz. Não é algo que aconteceu uma vez lá no passado, mas uma ação que acontece agora e continua. Elas vivem em modo de escuta. É uma característica que define quem elas são, não uma atividade de vez em quando. Então, o ponto central aqui é o seguinte: akousin descreve uma disciplina espiritual. É a prática diária de filtrar o ruído do mundo para focar na única frequência que, segundo a fonte, traz vida. É desenvolver um ouvido seletivo. Isso significa que, diante de uma decisão, a primeira pergunta não é o que eu acho, mas sim o que eu estou ouvindo. É uma atenção que leva a uma resposta, uma escuta que se prepara para obedecer. Com esse primeiro pilar estabelecido, a dinâmica da frase muda de uma forma belíssima. A ação sai da ovelha e passa para o pastor. O texto continua: "e eu as conheço". Aqui, a gente entra no segundo pilar, sustentado pelo termo grego ginosko. Se o primeiro pilar era sobre a ação da ovelha, este é sobre a ação de Deus. E é esse conhecimento divino que é o verdadeiro fundamento da nossa segurança. Ginosco não é um conhecimento superficial de saber fatos sobre alguém. Na Bíblia, esse termo é usado para descrever a intimidade mais profunda que existe, como a de um marido com sua esposa. É um conhecimento que vem da experiência, do relacionamento, de uma aliança. Significa ser conhecido na essência, com todas as fraquezas, medos e sonhos. É ser visto e amado não apesar de quem se é, mas por causa de quem se é. Então, quando Cristo diz "eu as conheço", usando ginosco, ele está declarando essa intimidade de aliança.
Ele não conhece as ovelhas por um número ou por uma foto de perfil. Ele as conhece pelo nome, pela história, pelas cicatrizes. E esse conhecimento é a base da proteção divina, porque ele sabe exatamente do que elas precisam e de quais perigos ele precisa protegê-las. É um conhecimento ativo, protetor. E essa é a consequência máxima de gnóstico. Ser conhecido dessa forma por Deus significa pertencer a Ele de um jeito exclusivo e definitivo. Não é uma posse de objeto, mas no sentido de um tesouro. Pensa numa obra de arte valiosíssima que pertence a um colecionador que a ama e protege acima de tudo. É uma declaração de cuidado. É essa intimidade que garante que o pastor jamais vai abandonar ou perder uma de suas ovelhas. E agora a gente chega no terceiro e último pilar, que é a consequência inevitável e a prova visível dos dois primeiros. Depois de ouvir ativamente, akousin, e de ser conhecido intimamente, ginosko, o resultado natural é um movimento. A prova da conexão se manifesta na ação de seguir, um conceito traduzido pelo termo grego akluthousin. Akluthousin é um verbo de pura ação. Significa literalmente seguir junto, acompanhar de perto, como um discípulo acompanha o mestre. Não é seguir de longe só observando, mas andar nos mesmos passos, na mesma direção, ajustando a própria jornada ao caminho que o líder estabeleceu. É a obediência que nasce não da obrigação, mas da confiança e do amor. O versículo conclui com essa afirmação categórica: e elas me seguem. Percebe a sequência lógica perfeita? A audição atenta gera um relacionamento íntimo, e o relacionamento íntimo gera um seguimento voluntário. É uma corrente de causa e efeito que não se quebra. O seguir não é forçado, ele brota de um coração que ouve e que se sabe conhecido e amado. O ponto que fica claro aqui é a conexão inseparável entre ouvir e agir. O seguimento é a prova da audição. Não tem como dizer, eu ouço a voz e continuar parado no mesmo lugar de desobediência ou de apatia. A voz do pastor, segundo esta fonte, é uma voz de comando que gera movimento, que chama para fora da zona de conforto. Se alguém afirma que ouve, mas a vida não se move na direção correta, a audição, segundo o texto, está, no mínimo, comprometida. Essa dinâmica toda nos dá uma ferramenta muito prática para o dia a dia. A gente aprende a diferenciar as vozes pelos frutos que elas produzem. A voz do bom pastor sempre leva à vida, sempre gera uma segurança profunda na alma e sempre inspira um movimento com propósito. Já a voz do estranho, que pode ser a voz da ansiedade, do egoísmo, do medo, sempre leva à perdição, gera confusão e medo e inspira a paralisia, a inércia. E assim, unindo esses três pilares, a audição ativa, o conhecimento íntimo e o seguimento obediente, a gente chega ao topo da montanha. Chegamos à grande conclusão, a promessa que âncora toda essa verdade e que dá sentido a todo esse processo. Vamos ver qual é o resultado final dessa conexão perfeita. A estrutura de João 10:27 não descreve só um ideal a ser alcançado. Ela descreve um mecanismo divino que, uma vez ativado, resulta numa garantia. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O ciclo de ouvir, ser conhecido e seguir ativa uma promessa que é absoluta e inquebrável, firmada não na capacidade da ovelha, mas no poder do pastor. E aqui está ela, a promessa que vem logo em seguida no versículo 28. A segurança da ovelha não está na sua própria força para se segurar, mas na força da mão que a segura. E essa segurança inabalável é o resultado direto de estar em sintonia com a voz do pastor. Ouvir, ser conhecido e seguir é a fórmula para permanecer eternamente seguro em suas mãos. E a gente termina com esta reflexão. Se o movimento é a prova da audição, então a direção da nossa jornada diária, nossas escolhas, nossos relacionamentos, o jeito que a gente usa o tempo, nossas prioridades, tudo isso funciona como um diagnóstico preciso. A trajetória da nossa vida não mente. Ela revela, sem filtros, qual voz estamos de fato sintonizando e qual pastor está de verdade guiando os nossos passos.